A crescente onda de violência no estado de Rondônia foi aumentando, desde a década de 80 ao início dos anos 2000. Episódios como o massacre da Reserva Roosevelt e do Presídio Urso Branco marcaram esse período, e essas histórias você verá a partir de agora. O crescimento desordenado das periferias urbanas e dos garimpos de Rondônia elevou os índices de violência no estado, a tal ponto que fez das notícias sobre mortes por encomendas e execuções uma rotina nos jornais locais. A insegurança vivida nas submoradias desses dois ambientes era vista pelas autoridades constituídas como resultado da falta de regras mais rígidas sobre o comportamento das pessoas. Por isso, as forças de segurança lançaram ainda na década de 1980 duas operações permanentes e interligadas aos períodos de chuva, em que a quantidade de garimpeiros na cidade crescia em decorrência da cheia do Rio Madeira. A Operação Garimpo, realizada entre os meses de abril e setembro, proibia a entrada de bebidas alcoólicas e mulheres nas áreas de mineração, e em outubro e fevereiro, a Operação Arrastão percorria as casas noturnas em Porto Velho para a apreensão de drogas e suspeitos de crimes diversos. O resultado dessas duas operações, repetidas anualmente, além de não reduzir os índices de violência, fez com que os garimpeiros procurassem áreas mineralizadas cada vez mais distantes da vigilância policial, e na cidade provocou um crescimento exponencial da população carcerária. Em 1996, com o objetivo de ampliar a capacidade carcerária do estado, foi inaugurada a Casa de Detenção José Mário Alves da Silva, um grande complexo penitenciário, mais conhecido como Urso Branco, com capacidade nos primeiros anos para 456 detentos. No começo dos anos 2000, o presídio já contava com mais de 1.300 detentos, apinhados em pequenas celas e em condições sanitárias desumanas. Em protestos aos castigos físicos, à superlotação e a uma decisão judicial que restringia a circulação dos presos, na virada do ano de 2001 para 2002, cerca de 300 detentos iniciaram um motim, queimando colchões, derrubando grades e assumindo o controle do complexo penitenciário. Os presos jurados de morte, que estavam separados em uma cela especial, chamada de seguro, foram colocados como reféns dos amotinados, para o avanço das negociações. A demora das autoridades em atender às reivindicações dos detentos resultou na morte de 27 presos, alguns esquartejados, outros degolados ou espancados. Apesar da repercussão internacional desse massacre, a insegurança e o crescimento da população carcerária continuaram a gerar problemas, provocando a morte violenta de outros 73 presos até o ano de 2007. Outro massacre que marca os conflitos sociais em Rondônia foi provocado pela maior interiorização dos garimpos no estado. Buscando fugir da fiscalização policial, vários garimpeiros passaram a se organizar em grupos armados para invadir as áreas mineralizadas em territórios indígenas. A partir de agosto do ano 2000, as terras da reserva indígena Roosevelt, onde vivem os Cinta Larga, se tornaram alvo de disputa entre grupos garimpeiros pelas grandes jazidas de diamante. Corpos de ao menos 5 garimpeiros já haviam sido encontrados pelas forças de segurança dentro da reserva, quando em março de 2004, cerca de 300 garimpeiros invadiram uma área isolada e passaram a explorar uma jazida de diamantes, sem autorização dos indígenas. 100 guerreiros Cinta Largas foram até o local para expulsar os garimpeiros. 29 foram mantidos em cativeiro para serem entregues à polícia, como lideranças dos invasores. Não sabendo que os Cinta Largas compreendiam bem o português, os garimpeiros passaram a combinar entre si o retorno à reserva para um possível acerto de contas. Diante da ameaça e da demora policial, no dia 7 de abril, os 29 garimpeiros foram brutalmente executados com bordunas, flechas e armas de fogo. 3 dias depois, a Polícia Federal chegou à reserva e iniciou as buscas e retirada dos corpos. A investigação sobre o massacre levou a Polícia Federal a uma grande rede de contrabando internacional que contava com invasões em territórios indígenas e suborno a vários agentes dos órgãos de fiscalização. Pelo menos 8 empresas foram listadas pela investigação
como envolvidas na lavagem do dinheiro oriundo da venda de diamantes retirados da reserva Roosevelt. Porém, a pressão do então governador da época para que os cinta-largas fossem punidos provocou a conclusão precoce das investigações, resultando na prisão de 10 indígenas que estariam supostamente ligados ao massacre. E aí, gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.